Se você pratica jejum prolongado, esse vídeo vai te dar uma ideia de saber se você está abusando dessa prática a ponto de ter problemas e não soluções. Isso acontece bastante, até aconteceu comigo e foi muito importante que eu entendesse que eu estava realmente passando do limite, porque meu objetivo era perder gordura e eu estava andando de lado, abusando desse jejum prolongado, abusando dessas estratégias que levam ao emagrecimento e no final das contas acabam fazendo a gente dar passos para trás. Teria economizado tempo e esforço se eu assistisse um vídeo como esse daqui que você tá para assistir. Então vamos lá, o primeiro sinal que você precisa prestar atenção, principalmente se você for mulher e está assistindo, mas homens também acontece, que aconteceu comigo também, é queda de cabelo aumentada. Se você percebeu que está perdendo muito mais cabelo do que o comum, tá na hora de dar um pause nesse jejum prolongado. Se isso está acontecendo com você, está na hora de começar a quebrar o seu jejum e evitar mais que 12 horas de jejum, pelo menos por um tempo, dependendo da duração dos jejuns que você costuma fazer. Eu diria que o que funcionou para mim foi um pause de uns 2 meses sem jejum nenhum, não mais que 12 horas sem se alimentar. E sempre adicionando calorias a ponto de manutenção, não é para sair comendo adoidado e aumentando o consumo calórico demais, porque isso vai dar um certo rebote. O ideal é você subir a nível de manutenção de peso e evitar longos períodos sem se alimentar. A gente tem que entender que o jejum prolongado é um déficit calórico agudo e isso pode ter algumas consequências para a tireoide no sentido de adaptação. Não que isso seja necessariamente ruim, porque o nosso corpo se adapta a um baixa calórica, mas para quem tem a ideia de perder peso como objetivo, isso tem que ser driblado. Nesse caso, cada um tem o seu limite. Algumas pessoas conseguem manter essa queima de gordura por mais tempo sem ter esses problemas de tireoide acontecendo. Mas no caso de mulheres, eu levantaria uma bandeirinha ali para ficar um pouco mais esperto, porque isso acontece com mais frequência. Segundo sinal, a sua vontade de fazer aquilo lá, que envolve libido, diminuiu ou quase desapareceu. Isso é um dos grandes sinais que a gente precisa prestar atenção. É muito importante porque talvez seja o mais claro de todos que você está exagerando no protocolo de jejum prolongado. Veja, se o corpo entende uma escassez energética a ponto que possa causar algum tipo de dano negativo, ele vai tirar energia de algo que não seja julgado como necessário no momento, que é a reprodução. A natureza é tão inteligente que ela entende que ter um bebê nesse momento de escassez de energia, de fome, não é ideal e não é uma situação apropriada para o ambiente que a pessoa se encontra. Se você percebeu o desaparecimento dessa vontade, dessa libido, tá na hora de cortar esse protocolo, fazer uns 2 meses de reintrodução de alimentação frequente, um pouquinho mais de calorias para que isso volte ao normal. Número 3. Você não está sentindo mais fome alguma. Outro sinal que seu metabolismo se adaptou à quantidade de alimento que você consome. Novamente, se seu objetivo ou um dos seus objetivos é emagrecer, isso precisa ser driblado. Principalmente se você não faz nenhum treino de peso. A tendência é que numa queima de gordura prolongada ou num jejum prolongado como um protocolo desse, você abaixa a sua taxa metabólica. Por que eu digo se não treinar? Porque quando a gente treina e levanta peso e estimula o crescimento muscular, o músculo tende a levantar essa taxa metabólica porque ele precisa de mais calorias para ser pelo menos mantido. Então, se você tem um estímulo muscular treinando, mesmo que fazendo jejum, a tendência é que esse problema seja diminuído ou com menos frequência. Porque enquanto a gordura vai caindo e a sua taxa metabólica caindo junto, o músculo puxa ela para cima. Por isso que é muito importante treinar, mesmo que você faça um protocolo de jejum prolongado, pela preservação de musculatura e pela preservação da sua taxa metabólica para facilitar o emagrecimento. Eu não estou falando de quebrar nenhum recorde na academia não, tá? Mas o estímulo, a sinalização que o corpo precisa da musculatura porque ela está em uso. Isso é muito importante. Mas se não for o seu caso e você parou de sentir fome totalmente, é hora de dar um break. Então lembre-se, não é para sair comendo que nem uma capivara raivosa, porque isso vai te fazer engordar e dar um certo efeito rebote. Então vá readicionando calorias aos poucos na sua dieta até um nível de manutenção, para que a leptina, que é um hormônio muito importante para a queima de gordura, volte a ser estimulada. E a sua tireoide tenha um gás a mais, uma recuperação aí, como se fosse um pause nesses 2 meses, que eu indico 2 meses, mas dependendo do seu protocolo de jejum. Se for muito intenso, eu digo 2 meses. Se for menos intenso, talvez 1 mês seja o suficiente para você recuperar esses mecanismos fisiológicos. É legal entender também que o ser humano ancestral passou por vários ciclos sazonais. Durante o ano a gente tem a sazonalidade da primavera, do verão, das estações do ano. Então, na nossa natureza, existem tempos com abundância de alimentação e existem tempos com escassez de alimentação. Os dois são importantes por diferentes mecanismos. Tempo de escassez, a gente leva um certo nível de estresse que nos deixa mais forte, mais resilientes. E outro lado da abundância também tem os seus positivos, que a gente cria tecido, a gente cria musculatura, fortalece o corpo em modo geral. Se a gente tender por um lado só da escassez, vai ser um problema porque você nunca vai completar um ciclo natural que o ser humano está acostumado geneticamente, historicamente a participar.
E se você vai para o outro lado, que a maioria das pessoas comete esse erro, que é o lado da abundância o tempo inteiro, leva às doenças metabólicas que a gente já conhece. Então, o equilíbrio é o mais importante, essa ciclagem, que eu digo, uma ciclagem natural, que a gente simula essa ciclagem ancestral hoje em dia, né? Porque tem tudo em abundância o tempo inteiro, é super importante. Mesmo o protocolo de jejum prolongado, que é algo maravilhoso e saudável, precisa ser feito com muita sabedoria e equilíbrio. Te vejo na próxima.